Pois é, meu irmão. E começando essa pauta já, a UFMG atualizou, né? Em cima dessa pauta da UFMG, a gente está fazendo a seguinte pergunta no chat de hoje. Vem para o chat, vem voltar aqui no chat, tá? Isso serve até de abalizamento, vamos dizer assim, para a gestão atual, né? Sendo campeão da Série B 2024, ou seja, bicampeão da Série B, já que temos o título de 1990 na camisa, na estrela, no peito nosso de cada dia, na camisa. Você, torcedor do esporte, tendo outra B estrela, você coloca duas séries B aqui, a mais uma Série B, ou seja, duas Bs, a de 87, deixa, claro, e a da Copa do Brasil, ou você não coloca estrela, tendo em vista que já tinha uma da B e retira ela da B, porque não justifica. O que você faz? O que é que você votaria nesse momento? O que é que você faria se você tivesse esse poder dentro da questão da gestão do Esporte Clube do Recife? O que é que você faria? Então, é essa a pergunta do chat de hoje. Por quê? Porque a UFMG atualizou no caso, né, como o Aníbal estava dizendo aqui, atualizou a configuração de título, né, para título e para a questão aí de classificação para a primeira divisão. Vaga e título. Bora ver título. Campeão, né? Vamos abrir aqui então. Abriu. Não surpreende mais, né? Tá todo mundo aí já linkado que o Sport está entre as primeiras colocações. E ainda mais, agora é o primeiro. Então, a probabilidade do Sport ser campeão é de 48,2%. O Santos vem na segunda colocação com 25,6%. E o Novo Horizontino na terceira com 10,8%. Na quarta, o Mirassol com 9,3%. E o Ceará, que é o quinto colocado, no caso, na tabela de classificação, porque, se você observar, o Santos e o Sport estão em primeiro, o Santos é o primeiro, o Sport é o segundo, pelo critério, né, de diferenças aí, né, para fazer essa diferença. Mas o Sport, nesse critério, mesmo tendo um diferencialzinho de saldo de gols, o Sport é o primeiro para título. Então vai até o Ceará, que tem 3,4, que é o quinto colocado lá na tabela de classificação. Então, tendo essa possibilidade, eu pergunto para você, e claro aqui agora para Aníbal, coloca uma nova estrela, caso sejamos campeões, retira a outra estrela, o que é que você faz, Aníbal Monteiro? Retira a estrela prateada, porque eu não colocaria. Se nós temos duas estrelas, né, como essa daqui, ó, dessa maravilhosa bandeira, maravilhosa, que são pulsantes, maravilhosas e douradas, por que eu colocaria uma estrela prateada? De maneira nenhuma. Retiraria. De novo, entendo a beleza que foi aquele título da Série B de 90, que muita gente fala que foi um título brioso, que tem a história da galera que teve que dormir na rua porque não tinha hotel em 90, né? Foi um bate e volta de um time que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 89, roubado, que foi para o intervalo campeão da primeira Copa do Brasil lá no antigo Olímpico Monumental, mas infelizmente tomou um gol, né, daquele que hoje é técnico, que foi jogador, né, que eu não gosto nem de falar o nome dele, enfim, mas foi um bate e volta. O Sport foi rebaixado e voltou. Não estou desmerecendo a conquista daquele título daquela época, né? E essa estrela vindo, como o Alessandro mostrou aí, que é muito possível porque o Sport, em tese, depende apenas dele para ser campeão. Hoje, só depende dele. Hoje o Sport não depende mais de ninguém para ser campeão, uma vez que a gente vinha falando isso aqui a todo momento em todas as lives. Olha, o Sport ainda vai enfrentar todos à sua frente. Enfrentou o Mirassol, enfrentou o Novo Horizontino e vai enfrentar o Santos. Então o Sport depende somente dele para ser campeão da Série B 2024, não depende de mais de ninguém, né? É claro, os tropeços vierem, como pode vir um tropeço hoje, o Sport ganhando quinta-feira fica mais à frente ainda do Santos. Mas, por exemplo, o Sport chegar na última rodada 2 pontos atrás do Santos, por exemplo, ganhar e ser campeão, ele pode ser campeão da Série B. Eu retiraria a estrela, ponto. Eu retiraria a estrela. Então, assim, cara, eu tiraria a estrela e deixaria as duas douradas, né? Evidentemente que se você, no futuro próximo, você ganhar uma Sul-Americana, você ganhar uma Libertadores ou um tricampeonato brasileiro, você vai acrescentando, né? Agora, é claro, se o Sport não tivesse nenhuma estrela dourada, aí sim você colocaria uma segunda estrela de um patamar superior que você tem.
A galera, inclusive, está falando do teu mouse aqui. Aí eu me desconcentrei, inclusive, com o teu mouse. Vou começar a bloquear o sinal ou tirar tudo da tela. Viu, mas já disse para tu comprar uma porra de um mouse novo, porque esse tá... Puta que... Até Valfrid chiou com esse teu mouse. Mas vamos lá. Eu tô botando as opiniões aqui. A grande maioria diz não a uma nova estrela. Gente, o que a gente está dizendo é que a estrela é interessante, mas, ao contrário, por exemplo, vou citar um grande inimigo dentro dos gramados, que é o Flamengo. O Flamengo, até a década de 80, o Flamengo tinha uns 4 estrelas, né, de campeão brasileiro. Aí, o que é que eles fizeram para não dar problema com o Sport? Porque ele não poderia botar uma estrela nova naquela época. Ele retira as 4 e faz o que ele já tinha, né? Queira ou não, discutido ou não, porque o argentino não jogar, não quero saber. Tá lá, velho, estrela de campeão. Ninguém fala, inclusive, disso, né? Que o título deles não passou por clubes argentinos, que naquela época, hoje imagina aquela época, que a Argentina era dominante. Então, eles colocaram a de campeão do mundo. Então, eu penso assim, poderia colocar de brasileiro? Poderia, mas imagina um escudo do Flamengo, por exemplo, que eu estou citando aqui, com a estrela de campeão do mundo e várias estrelas de brasileiros. Acho que quem pode mais nesse caso, necessariamente não vai poder menos. Não precisa. Pô, o cara já foi campeão do mundo. Qual o outro título? Da galáxia, do outro. Torneio lá em Júpiter. Sei lá, cara, eu tô avacalhando já, brincando aqui. A gente sabe que essa estrela da Série B de 1990 teve muito trabalho, salários atrasados, a luta, isso, aquilo, etc. Tem muita coisa. Mas eu acho que um time como o Sport não pode mais continuar, né, nessa história de estar com estrela de Série B no escudo. Eu fui contra na época, tá aqui no peito, tá, mas quando pergunta, campeão brasileiro, Copa do Brasil, eu nem cito, porra, é um desperdício de espaço, né? E agora, entrar 2 prateadas, uma já é ruim, imagina 2. É bom ser campeão, é tudo, meu irmão, mas subir campeão, mas 2 estrelas prateadas, uma já é muito, e 2 aí já fica insuportável. Mas vai ter também, não duvide, uma luta também por parte da gestão, que quer marcar história. Isso é política, gente. Essa estrela prateada, essa estrela de segunda divisão que está aqui, ela é nada mais, nada menos, um título, mas ela é política, força política, quem né, porque eu não vou entrar em detalhe aqui, agora não cabe, mas quem sabe da história do esporte sabe, porque essa estrela está aqui. Aníbal. Até porque esse título, caso venha, primeiro, ele vai ser o primeiro, 10 anos depois, ele vai ser o título que o Sport ganhou fora de Pernambuco. Em Pernambuco, na verdade, né? Porque, curiosamente, o último jogo vai ser em Pernambuco, que é Sport Santos, mas entenda o contexto. É o título maior que o Sport ganha, né? Porque o último título do Sport fora de Pernambuco foi da Copa do Nordeste em 2014, ou seja, há 10 anos. Então, há uma década que o Sport não ganha um título, exceto Galeto. Então, veja que coisa simbólica para uma gestão, né? De você conseguir um título de magnitude. É nessa questão política que eu estou falando realmente, né? Porque, cara, tudo é política. Mediante uma eleição que vai acontecer em dezembro. Cara, isso é política. Tudo é política. Tudo é política. Tudo é polis. Tudo é polis. Eu entendo quem vai pensar em botar. Quem está na gestão vai botar. Cada um do seu quadrado. Agora, faz uma enquete com o torcedor, um sócio, é bronca, porque aí também vão dizer, enfim. Aí acontece o que aconteceu, por exemplo, no Globo Coloca Esporte, aí. Né? Acontece o que aconteceu na página do Globo Esporte, que disseram que o maior jogo do Retiro foi o de 2008, né? Porra, né? Admiro o Globo Esporte dizer que... Porque o maior jogo, com todo respeito, né? Não é. Pronto, é uma relação bem capaz. Como é que eu posso dizer que o título de 87, o jogo, só quem estava lá e viveu aquela época pode dizer. Mas se você é da época de hoje, você só responde uma enquete assim: enquanto você é vivo, você viu qual o maior título da Ilha do Retiro? Aí a pergunta está perfeita. Mas você tem um título de 87, você querendo ou não, você é obrigado a reconhecer que é o maior título, o maior jogo que foi. Eu estava lá, pô. Eu estava lá. A emoção da jogo, eu fico arrepiado. E foi. A época era bandida. Um Brasil mais bandido do que de hoje, mais corrupto do que hoje. E nós, enquanto aqui do Nordeste, nós temos que engolir muita coisa, né? E graças a Homero, graças ao Alvirrubro, o saudoso Fred Oliveira, graças a advogados alvirrubros,
virou uma guerra de Pernambuco contra o eixo, né? Os sudestinos que são, até hoje, gritam muito, etc., e passam por ridículo. Então, eu entendo isso tudo, mas não dá para reconhecer, porque isso desmerece o futebol, o título de 87. Estava conversando isso com você. Onde foi essa enquete? No Globo Esporte. Ah, tá. Tu não acha que isso desmerece o título de 87? E da mesma maneira, claro, Alessandro, que isso, por exemplo, já aconteceu outras maneiras, por exemplo, tinha aquele negócio, qual é o melhor jogador da partida, né? Do cara, por exemplo, teve um caso daquele goleiro Sidão, que levou, acho que 2 ou 3 gols frangueiros, e a turma escolheu o cara como o melhor da partida, né? E no final do jogo, o repórter constrangido teve que dar o cara, ó, bicho, você foi eleito o melhor. E ele disse, o jogador chegou a dizer em entrevista depois, dizendo a Globo prejudicou minha carreira. Foi. Né? Porque então, imagina, o cara, domingo, 6 da tarde, a audiência era ridicularizado. Ridicularizado perante todo mundo. E processou família, e ganhou, né? Porque família, amigos, colegas, todo mundo. Foi uma piada aquilo ali. Então, essas enquetes, quando eu perguntei a você me disse de onde foi, e que o jogo de 87 é maior, eu respeito quem votou. Não, e pode ter sido até greia. 2008 foi maior que 87. Pode ter sido até greia, de torcedores do Flamengo, de muita gente, porra. Ali não é a torcida do esporte, ali é aberto. Entendeu? Então não dá para dizer. Né? E querendo ou não, o título de 87 é maior que o 2008. Não há, você querendo ou não. Ah, mas eu chorei, foi o dia mais feliz da minha vida. Pode ser a porra que você quiser. Mas 87 é maior do que o 2008. Então, falando de estrela aqui, voltando para cá agora, que teve muito contexto isso aqui que a gente está falando, Série B, bicho, vamos pensar literalmente num clube do futuro e não num clube do século passado. Sejamos alguns, inclusive eu, do século passado. Né? Eu vivi num mundo que não tinha internet, pessoas hoje não imaginam isso. Curso de datilografia, eu fiz curso de datilografia. Né? Currículo de trabalho se deixava na portaria da empresa. Papai, né? Quem tem conhecimentozinho melhor, é claro, né? Sempre teve isso. Então, bicho, era um mundo totalmente diferente. Viajar de avião era para rico, mas rico mesmo e milionário. Não era de plástico a comida, não. Era talher mesmo, aqueles talheres bem chiques, que os chiques roubavam das empresas. Quando a gente via na casa de um ricão, a gente disse, rapaz, coisa feia, capô de rico. Né? Mas Alessandro, não sai do cara, né? A atitude feia. Eu acho que, na minha concepção, Mundial, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano e Série B. Não sei se você concorda, mas eu acho que na hierarquia de valor, eu pensaria dessa maneira. Mundial, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano e Série B. O Sport ganha a Sul-Americana, aí sim você bota outra estrela. Beleza. Agora, também você não tem uma padronização, porque tem time por aí que ganha uma Série B e só tem isso para ganhar e bota estrela dourada. Cada um é cada um, cada qual é cada qual. Mas quando você... Por exemplo, eu ganhei uma camisa que não chegou ainda, lá dos Estados Unidos, tá na alfândega, né? Você já recebeu aí. Mas você vai olhar a história do clube. Você se interessa pelo... Por que é vermelho e preto? Por que é A? Por que não sei o quê? É a estrela, por exemplo, eu tenho uma camisa cheia de estrela do Campinense, que é vermelho e preto, que eu ganhei de um amigo. Aí você vai pesquisar, isso é arretado. Por outro, eu concordo com você, tem que ter, via CBF, quais são as cores? Estrela campeão brasileiro, Série A, a estrela tem que ser amarela, ponto. Série B, verde. Ah, não, mas meu clube, não sei o que, aí você, ou alguma coisa que você opte por alguns objetos. Por quê? Por exemplo, Corinthians cai, né? Se quiser botar, não é obrigado. Corinthians cai, a estrela é verde, Série B, foi campeão. Vai botar verde no escudo? Não vai. Tá entendendo? Então, opte ou não, se você optar, a CBF escancará isso de vez uma regra. A estrela tal com primeira divisão, segunda amarela, sei lá. As cores pouco importam. E, possivelmente, cores do cenário brasileiro, né? Verde, amarelo, azul, branco. Porque, por exemplo, e eu te pergunto, em cima de cores, qual é a cor da palavra ordem e progresso na bandeira do Brasil, sem mexer no teclado? Agora, 5 segundos. Tempo! 1, 2... Eu acho que é verde. 3... Não vou lembrar de cabeça. 4, 5. Qual é a resposta da frase? Acho não. É que cor? Agora,
Azul. Errou. É verde. Então, Vamos você embora. falou verde a primeira vez. Agora, Alessandro, Errou, uma mas pergunta. falou, mas marcou errado. Uma pergunta. Uma pergunta até boa, inclusive. Caso 68 venha para o jogo. 68. Coloca estrela. Coloca estrela, mas obviamente que ele não será maior que 87. Eu discordo de você. Não, é um debate. Mas, por exemplo, ele vai ter, em termos de equivalência, não de tamanho, mas, por exemplo, de equivalência de magnitude. Como é que a gente encararia isso? Você, como professor de história, tem muito mais propriedade, né, para falar disso aí. Mas a pergunta eu entendi que é para a gente debater. Eu entendi que foi por aí. Cara, do mesmo jeito que hoje, a gurizada de hoje não pode valorizar o título de 87 de forma alguma, porque não viveu a sociedade daquela época. Eu não posso desmerecer o grito de independência ou morte. Porra, em todo lugar é uma guerra. Aqui no Brasil é independência ou morte. Porque a gente tem que entender a história daquela época, o porquê, se foi na margem do Ipiranga, se não foi, como foi. Enfim, a história, a sociedade daquela época, as dificuldades daquela época que vão me orgulhar e entender a história e entender enquanto sociedade o que foi aquilo. Como eu posso dizer que desmerecer o título, no caso agora a gente não está falando de hierarquia de título, a gente está falando de dois títulos hierárquicos iguais. Porém, um conquistado jogando não sei quantas mil vezes, justiça, a porra toda, e o outro com um teor menor. Mas por que um teor menor? Rapidamente, para não demorar. Porque o Brasil era outro. Eu não era vivo, nasci em 71. Era um Brasil que, para viajar, como eu falei, de avião, viajar daqui para o norte, de avião... É muito complicado, pô. Por isso que era regional, né? Em todos os aspectos. Por isso que era regional. Eram campeonatos regionais que tinham a abrangência, para aquela época, de um título nacional. Como é que eu vou ridicularizar o Atlético que jogou contra um time que a turma fica tirando onda, Atlético Mineiro? Jogou contra um time que nem mais existe. Porra, bicho, né? A gente tem que olhar para a história como um todo. Naquela época existia. Alguém vai dizer, por mais que ache hoje, e hoje é, que o Bangu não foi um grande clube no futebol brasileiro? Estou falando de torcida, não. Estou falando de campanha, de título, de chegar junto. Ficou alguém vai dizer aqui de ser campeão brasileiro em 85, né? Ficou um pênalti. Correto. Alguém vai dizer que, sei lá, Guarani, da década de 80 70. E de 70, não era um grande clube? Então tem umas coisas que você tem que olhar para a história como um todo e não para o ponto. Então, foi um título conquistado com o merecimento da época, da sociedade da época. E ele é título nacional, se for reconhecido. Então, bicho, as mesmas estrelas. O restante que comentam, zombam, tiram onda e vão tirar, problema. Ou é inveja, ou é para desmerecer, e o ser humano tem muito disso. Não é meu, então é uma merda. Eu não. Eu vejo um cara comprar um carro melhor do que o meu, que carro da porra. Vou trabalhar para ter, se eu quiser ter. Mas não desmerecer. Que carro merda da porra. Bom é o meu, porque tá pago. Porra. Complexo de inferioridade do caralho. Que você não pode dizer, desculpa, que o outro tem um negócio melhor do que você, porra. Pelo amor de Deus. 68 sendo reconhecido, eu colocaria no meio aí, onde tem a prateada, eu colocaria 68 e faria trade. Eu faria as 3 estrelas. 68. Poderia 87, ficar, e 2008. Pode ficar. 87, 68 e a Copa do Brasil, porra. Total. 3 gigantescos, nacional e outro nacional, mas com uma envergadura menor que a 2008, no sentido de... E um de cada geração, né? Um de cada geração, né? Imagina. Porque eu não tô... Ninguém está desmerecendo 2008 aqui. Pelo contrário, eu chorei. Me emocionei, eu me lembrei de 87, me lembrei de... Enfim, é título e gigante, do jeito que foi massa. E veio também aquela vibração de ganhar dos clubes, né, que estavam menosprezados. Enfim, tem tudo aquilo ali. Então, a enquete está aí, vota. E deixa eu ler 5 pessoas aqui. Cadê? Rogério acordou agora. Reinaldo está dizendo aqui que nasceu em 97. Para mim, a estrela prateada hoje faz parte do escudo. Reginaldo, regional não é nacional e não colocava nem estrela. Luiz talvez escreveu antes ou não concorda com a história. Mas a história é história, velho. Eu acho que não tem como destoar o que eu falei aqui, não. A conquista daquela época.
Futebol brasileiro é uma várzea, por isso regional não é nacional. E isso vale para todo mundo. Gente, a época não era regional, não, gente. A época era um título de expansão nacional. O que a gente está interpretando com a visão de hoje é que era regionalizado por causa disso. Mas a conotação era de nacional. Vocês estão ouvindo, né, ou não ouviram, ou estão teimando com os fatos. Fazendo o que muitos jornalistas do Sudeste fazem com a gente. Quando a gente fala dos caras, a gente tem que agir igual. Entendeu? Porque senão, porque 87 é do Jair do Flamengo. Por quê? Porque não é porra. Porque não é porra. Porque não se quer porra. Né? Você está defendendo STF, então, porra. Vê que argumentos frágeis. Então a gente tem que ter a coerência, entendeu? Não eram regionais. A gente tem que estar dizendo que o Brasil tinha um problema regional e, de outra forma, na época você via como nacional. Então, é diferente. Então não briguem com os fatos. Briguem com argumentos diferentes, mas que tem a ver com o basicão, que é o fato. O fato não pode ser mudado, não. História não se muda, entendeu? Senão, pô, tô concordando que 87 é do Flamengo, pô. Por quê? Porque é. Eu quero. Eu acho que era regional. Eu acho que é. Eu acho é foda, né? Tem que ter fato, e o fato existe, e a gente tem que ir por esse caminho. Time grande não comemora a Série B. Com estrela, tá dizendo aqui André Garcia. E com estrela para marcar o uniforme é um absurdo, tá dizendo ele. Let's fly.